Olá, pessoal, mais um Flávio Prado Entre Amigos, um convidado especial, uma entrevista preparada com muito carinho para você. Você que está conosco pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, faça interação com a gente, que é muito importante para nós. E como sempre, quero agradecer muito aos nossos parceiros comerciais. Nossa querida CrossFox Elétrica, fios e cabos elétricos com enorme qualidade e com todas as garantias institucionais. Alibec Alimentos, alimentos de primeira qualidade, de uma linha diferenciada, especial. É impossível você começar a se alimentar com um Alibec e parar. É muito bom, é sensacional. Debrecha Churrascaria, cada vez crescendo mais a nossa Debrecha. Debrecha agora com uma unidade também na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Baltec Brasil, a empresa que mais lança produtos em todo o Brasil. Você sempre que quiser uma qualidade, uma novidade, procure no site da Baltec. Grupo Hall Center. Grupo Hall Center assessorando a sua empresa. Toda a assessoria que você precisar, você encontra através do Grupo Hall Center, garantia, segurança. Você vai estar trabalhando com produtos de altíssima qualidade e entrega no prazo, que é uma coisa muito rara de acontecer, e o Grupo Hall Center te garante isso. Atlântica Máquinas, para você começar um novo negócio, um negócio que vai fazer você ter um gasto pequeno e um retorno muito grande, entre em contato com a nossa Atlântica Máquina. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, a tinta que eu uso e a tinta que eu recomendo para você. Prêmio Ipiranga, onde você pode trocar, vender, comprar o seu novo carro. Você vai ter uma segurança e garantia especial de um lugar onde tem tudo. Tem financeira, tem seguro, tem restaurante, até móveis novos você pode comprar na sua casa na Prêmio Auto Shopping. Ampla Saúde, a saúde da sua família garantida com 50 planos diferentes para que você encontre o plano ideal para a sua empresa, para a sua família e que vai fazer com que você tenha os melhores médicos, segurança e ainda a certeza de que você vai ter um acompanhamento digital para que você não tenha problemas, que você inclusive evite de ficar doente pelo seu planejamento de saúde. Monster Dog. Refeições rápidas, você está passando pelo metrô, por todos esses locais onde você tem um movimento muito grande de pessoas, principalmente no metrô aqui de São Paulo, Monster Dog, uma refeição rápida e com extrema qualidade. E aqui a nossa sugestão, abra uma conta na BRM1, é um banco diferente, especial, com tratamento exclusivo, específico para você. E eu quero saudar também a chegada da nossa querida Acro Cabos de Aço. Tudo em cabos de aço com a Acro. Você vai sentir a diferença e a garantia dessa marca. A partir de agora, quando você estiver olhando a marca Acro, você já sabe, é a principal referência em cabos de aço no Brasil. E também eu quero agradecer ao apoio da Blue Finance, que faz todo o planejamento da sua empresa e também o seu planejamento pessoal. A Deca Vestuário, Deca, para você fazer uniforme para a sua equipe, o apoio da Deca, a Cal Comunicações e a Faz Comunicação, duas empresas que nos apoiam desde o começo desse nosso projeto. E agora vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais um convidado especial para você. É hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos. É aquela coisa que a profissão te dá, né? De você poder conhecer, ficar amigo, trocar ideias com pessoas que eram seus ídolos. E as pessoas da minha faixa etária amavam a Jovem Guarda. E na Jovem Guarda, um dos grandes destaques era um grupo chamado Os Incríveis. E o baterista, a figura mais carismática daquele grupo espetacular, o Netinho, está aqui com a gente. É muito bom voltar a falar com você, Netinho. Tudo bem? Tudo bem, Flávio? Eu mais feliz ainda de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É bom a gente explicar, o Netinho teve um tempo atrás um problema na garganta, que está, graças a Deus, bem recuperado, mas a potência de voz você perdeu, né, Netinho? Eu tirei as cordas vocais, Flávio. Não era para falar. Puxa vida. Eu tirei completamente. Mas foi um trabalho espiritual
que eu, de repente, caiu todo aquele instrumento que eles põem aqui, que vai lá pra dentro, como é que lá... esqueci o nome agora, a gente esquece, com a idade a gente esquece. E caiu tudo aquilo na cama, eu acordei, a médium que eu frequentava disse que foram os espíritos que tiraram, porque quando os médicos tentaram colocar, estava cicatrizado, não conseguiram colocar. E aí o médico falou que é o Paulo Pontes, né, Dr. Paulo Pontes, o cara que operou Gal Costa e um monte de artistas. E ele falou assim, meu, agora só resta um milagre, porque não tem o que fazer. O cara não tem corda vocal e agora não tá cicatrizado, não tem como a gente penetrar mais aí. E eu tô falando Uma coisa bastante, totalmente espiritual. totalmente espiritual. Aliás, quase todas as minhas curas, eu tive vários acidentes de carro, de quebrar bacia, costela, tudo. Eu era hospitalizado, os médicos falavam que eu nunca mais ia andar. Eu tenho tudo isso no meu livro, eu tenho as radiografias, tudo. E eu em 3 dias estava andando, correndo, tocando rock and roll ali. Ó. Você é espírita desde sempre ou foi com as doenças? Sempre espírita. Eu fui seminarista pequenininho, com 12 anos, né? Porque minha mãe me botou no seminário. Mas eu já tinha toda essa coisa de ter consciência do meu anjo da guarda do lado, do que o mundo lá em cima era igual aqui, guardando os valores, claro. Então sempre foi espírita. Aliás, a gente frequenta É verdade, é verdade, é verdade. Não, local. Perseverança. Ô, Netinho, bom, você falou 12 anos, você era uma criança, você já era espírita, mas você estava uma criança. Como é que a música entrou na tua vida? Então, com 7 anos, a minha mãe me botou para tocar o sino da igreja. Com baqueta de ferro, né? E o sino era bem, e fica batendo. Mas eu comecei bem, e o padre gritava, para de batucar aí, meu. Você fazia batucada no sino, é? Que legal. E aí eu fui pra fanfarra da escola. Aí fui pro seminário com 12, toquei na banda do seminário, Caixa. Quando eu saí do seminário, que eu voltei para Itariri, que é a minha cidade, ali no litoral santista, eu entrei na orquestra com 14 anos, me tornei profissional a partir daquele dia. E é engraçado que eu não tinha informação de bateria nenhuma, né? Porque a gente não tinha acesso a essas informações, né? Não tinha, lá não pegava TV, o rádio só tocava Baião, Chorinho, né? Uhum. E foi interessante isso, é coisa de Deus mesmo, de missão, sei lá, era o meu instrumento para poder me tornar quem eu sou. Não sou muito, mas sou. É muito, sim. Você aprendeu bateria então como autodidata. Sozinho. Sozinho. Inclusive, por causa da bateria que aparece o Netinho. Você não tem o nome do seu avô, né? Então, Flávio, eu vim para São Paulo, primeiro porque eu namorava, eu era muito namorador, né? Era bonitinho, aquelas coisas. Então, meu tio era o prefeito da cidade e a diretora da escola era a tia dessa minha namorada, que não batia muito bem os dois. Eram duas famílias tradicionais contrárias ali. Meu Romeu e Julieta, sim. Me expulsaram da cidade. Me expulsaram da escola. Aí minha mãe falou, você vai ter que sair da cidade, não tem jeito. Não tem outra escola. Vai estudar em São Paulo. E eu vim para cá com 16 anos. Entrei no Senac, Sesc Senac, que era junto, para trabalhar. Mas já fui lá no programa do Antônio Aguilar, no domingo,
assisti o programa dele, que era ao vivo, ali na Rua das Palmeiras. E lá tinha Jordan, Jet Black, Jorge Friedman, como é que é? Celi Campelo, Tony Campelo, todo mundo no palco, aquela coisa que eu fiquei impressionado, né? E aí o Irupê, que era do seminário, que eu tinha conhecido no seminário, estava tocando nos Jordans e me convidou para ir lá nos bastidores, depois do programa. E lá estava sendo montado o The Clevers, uma nova banda. E faltava um baterista. Mas tinha que ter bateria. Ninguém tinha bateria na época. Ah, não deu outra. Eu fui para Itariri, cheguei pro meu avô, vovô, preciso de uma bateria. Tá bom. Me deu dinheiro, eu fui na loja Manon, ali na 24 de maio. Comprei uma bateria, cheguei lá e falei, ó, aqui ó, eu tenho uma bateria. Os caras, pô, o cara é o queridinho do vovô, o netinho do vovô, e ficou meu nome Netinho a partir disso, rapaz. Esses Clevers, o Antônio Aguilar teve aqui no programa, um pouco antes de morrer, inclusive, e quem quiser assistir o programa do Antônio Aguilar, é só dar uma olhadinha aqui no nosso canal. E ele contou que esses Clevers, esse nome era uma banda de apoio a ele, né, o programa dele. E aí eles tiveram que mudar de nome, foi isso? Então, o nome foi, não sei se foi dele, quer dizer, quando eu entrei já tinha o nome, só não tinha banda, eles já estavam com o projeto pronto. E o Antônio Aguilar foi o nosso padrinho, realmente, né? Foi quem a gente deve muito a ele, muito, eu principalmente, que eu fui o cara mais ligado a ele, inclusive, né? Até antes dele morrer, sempre tive. E os Clevers eram os incríveis, que depois só mudamos o nome, porque a gente foi para a Europa com a Rita Pavone, em seguida, isso em 64, e lá nós nos apresentamos como Clevers e o Aguilar não foi. E ele ficou acho que com medo de perder e registrou o nome. E a gente não gostou muito disso, a gente era meio moleque, né? Uhum. Todo mundo moleque, aí brigamos, teve uma confusão. Eu não participei muito disso, não, eu era o mais novo, eu não... Você queria tocar bateria, né? Eu sei que, de repente, a gente foi para Argentina. Quando nós fomos para Argentina, aí mudamos de nome lá, para Los Increíbles. Nós fomos fazer um show na Argentina e um programa de TV. Ficamos 1 ano, cara. 1 ano. Sabe quando você sai de casa para fazer o show para voltar amanhã e não volta mais? Ficamos 1 A ano. história foi comprar um cigarro e não volta mais. E lá, aliás, né, falando com você, tem que falar de futebol um pouquinho, né? Porque Claro, claro. Flávio é o doutor na história de futebol. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, tio. E nós estávamos lá no hotel, de repente eu vi na TV assim, domingo, Santos e River Plate. Eu falei, quê? Pô, meu, o Santos está aqui. Ah, vou lá no hotel deles. Chego lá, os caras, pô, Netinho e tal. Porque vocês eram ídolos da Jovem Guarda, né? Bom citar esse A espaço. gente é antes da Jovem Guarda, nós somos de 62. Vocês faziam sucesso. Ainda não era Jovem Guarda, então, quando isso Não, aconteceu. a Jovem Guarda foi em 65. Perfeito, perfeito. E nós já Por tínhamos... causa do Antônio Aguilar, A por causa de uma gente série de foi para a coisas. Europa. Certo. E aí, eu fui com eles, no ônibus deles, do Santos, pro River Plate, e entrei no campo com eles. E o Santos dominou o jogo, foi 3-1 pro Santos. Eu fiquei com o Gilmar, conversando ali do lado da trave, o jogo inteiro, né? Coisa linda, que legal. Muito amigo deles, tudo. Você chegou a ter amizade com o Pelé também? Tinha muito, ele foi no nosso programa, né? TV Excelsior, a gente tinha um programa, Os Incríveis, que era todo domingo na TV Excelsior, ele cantou com a gente.
Olha que legal. Pelé, ficamos amigos, aí encontrei com ele em Salvador, fomos jantar junto e tal. Era uma amizade assim, de quando encontrava era legal, era Mas difícil. ninguém frequentava a casa de ninguém por causa dessas agendas, né? Cada um. Você falou muito en passant. Nós fomos para a Itália com a Rita Pavone. Eu lembro que na época o barulho era muito grande, as pessoas mais velhas vão lembrar que o Netinho namorava a Rita Pavone. A Rita Pavone era uma estrela internacional, tinha o Datem e o Martelo e tal. Era uma coisa assim, né? E de repente o Netinho começa a namorar com a Rita Pavone. Você namorou realmente com a Rita Pavone? Então, é incrível que essa história não morre. Não, não. Tem jeito. Eu fui no Jô Soares. E aí eu fui para falar de uma outra coisa, né? Não sei se dá para falar isso, mas eu fui para falar de um programa que a gente ia fazer no Tom Brasil e tal. Eu sentei do lado dele. Ele, gente, antes de falar da Jovem Guarda aqui, eu queria falar que o Netinho teve um caso com a cantora italiana, que era a cantora mais famosa do mundo. Isso. Né? Na época a Madonna estava lá em cima de falou, era a Madonna de hoje, na época e tal. E ele teve um caso que ele enrolou. Eu queria que ele contasse os detalhes desse namoro que ele teve com ela, porque tinha outdoor em toda a Itália. Netinho, comeu ou não comeu? Então eu repito a pergunta. Sim ou não? Na verdade, ela era uma menina, né? Tinha 17 anos. 17. Eu também, quando a gente se conheceu. Então, naquela época era costume as mulheres serem virgens, né? Então não Que é uma aconteceu? coisa que ninguém se liga, né? Porque hoje em dia, Não, mas então conheceu, já manda ver, né? Já pega. Na época não era assim, você pegava na mão, um beijinho. mas você foi namoradinho dela. Foi, nós fomos pra Itália, ficamos juntos. E aí nós ficamos com ela, fizemos 40 cidades da Itália, tudo show ao ar livre, com 30 mil pessoas, 20 mil pessoas. Agora eu aprontei muito, sabe, Flávio? Eu era muito cabeça fresca, puta, eu saí com outras cantoras famosas lá, ela ficou muito brava, aí rasgaram o contrato na minha cara. Ah, é? Por causa disso? Tinha um contrato de 3 anos, 3 meses eu vim embora, me mandaram embora. É por isso que você poderia até ter casado com ela. Nós vamos tocar em Veneza, no festival de cinema, tava a Elizabeth Taylor, todo mundo assim junto, né? Eu ali, moleque, pô, saía com todo mundo, né? Elas me pegavam, nem era eu, né? Porque elas eram mais velhas. Isso aí, o pessoal não gostou, não. O empresário da Rita ficou chateado, saiu tudo quanto é jornal. Teve um jornal, a revista Hoje, que era famosa, né? Botou na capa, eu com a Mary Di Pietro, uma cantora que tinha ganho o Festival de Sanremo. E eu sempre tive essa ligação com mulher, assim, que era bom, mas me derrubava, né? Sempre quando dá uma encrenca, né? E aí acabou o namoro por causa disso. Olha só. E aí você volta pro Brasil e aí já tá no processo de Jovem Guarda? Aí a gente foi pra Argentina. Era pra ficar um ano lá, nós tivemos que voltar por causa da Jovem Guarda. Porque ligaram pra gente e falaram, olha, vai inaugurar um programa chamado Jovem Guarda no Brasil, lá na Record, e vocês precisam estar, você não pode estar fora disso aí. Aí nós viemos embora. Aí nós fomos no primeiro programa. Vocês eram banda de apoio? Vocês tinham músicas A próprias? gente encerrava a Jovem Guarda. Todo o programa, era o último. O Alberto chamava a gente para encerrar. Só que Os Incríveis encerravam o programa. encerrava, mas não todo o programa, porque como nós trouxemos da Itália um equipamento que ninguém tinha equipamento no Brasil. Você cantava, fazia show com o equipamento da rádio no interior.
porque não existia PA, não existia microfone com essa sonorização para o público. E nós trouxemos isso. Então a gente viajava muito, fazia muito show. E não dava pra. Não tinha avião toda hora. A gente viajava de Kombi, né? Forte hora que não dava para você estar aí, né? Kombi. Que era o carro na Tá certo. momento. E aí não dava pra vir de Kombi lá da 800 quilômetros, 1000 quilômetros para chegar na Jovem Guarda. Então, mas aí a TV Celso nos convidou para fazer um programa na TV Celso para combater a Jovem Guarda. Piada, né? Lógico. Jovem Guarda com todo aquele elenco de um monte de artista, né? Até Jorge Benjor fazia parte da Jovem Guarda. Mas aí eles mudaram o horário. Acabava a Jovem Guarda, começava o nosso programa, aí deu certo. Aí a gente embalou. O programa foi sucesso. Só paramos porque a gente foi pro Japão e tivemos que parar o programa. E Os Incríveis foi o primeiro artista brasileiro a tocar no Japão. Os caras lá nem sabiam onde era o Brasil. Ninguém sabia onde Como é era. que vocês foram parar lá? Porque tinha uma feira lá que contratou Elisete Cardoso, Zimbo Trio e Os Incríveis. E aí, há 15 dias da viagem, a gente já estava com a passagem, foi cancelada a feira, o stand do Brasil do café, que era o stand do café, não sei o que do café, foi cancelado. Aí não foi Zimbo Trio, porque ninguém sabia onde era o Brasil, né? Mas eu não tinha força lá para fazer essa coisa. Os caras falaram, meu, a gente vai arriscar muito, então é melhor cancelar. Nós falamos, não. A gente já contou para todo o Brasil, já tá aqui, ó, um monte de jornal, TV. Nós vamos. Pegamos um avião e fomos. Quando a gente chegou no aeroporto, que você sai do avião naquele ônibus e vai até o terminal, que a gente chega no terminal, era umas 8 da noite, tinha uma fila de japonês, cara, tudo de terno, esperando a gente. Nós chegamos lá, né? Aí os caras falaram assim, o outro cara traduzindo falou assim, olha, o senhor Roma Códio, que era o Bambambam lá e tal, quer saber o que vocês vieram fazer aqui. Aí nós abrimos uma pasta, falou, olha só aqui, ó, Contrato. todos os jornais, tudo, então tudo bem, vocês vão pro Hotel Tóquio, fica lá, que a gente vai dar um jeito de arrumar. Mas quando a gente tocou ao vivo lá, meu, a história mudou. Porque o conjunto era muito bom, né? Muito bom, muito O bom. conjunto era Vocês, inclusive, gravaram uma música em japonês, né? 3 músicas. Gravamos Kokoro no Niji, Que foi um sucesso. que foi um sucesso, I Love Tokyo e Sayonara. Você acredita que... mas é em japonês mesmo o Kokoro no Ninja, né? Você acredita que eu sei cantar essa música? Sério? Eu decorei o japonês. Eu tenho um netinho que é japonês. E um dia começou a tocar música, eu cantando em japonês, que eu olhando pra mim, cara. Legal, cara. Porque foi um sucesso tão grande. É claro, eu sei que Kokoro no Ninja é arco-íris azul. Isso. Mas o resto eu não sei. Mas eu decorei. Era uma coisa meio... Naquela época a gente ouvia a música A música dos vendeu Beatles. muito. Foi um sucesso. Foi. E a gente ouvia a música dos Beatles, não falava inglês, mas cantava certinho, né? Porque você decorava, né? Hoje seria mais difícil, né? Nós fizemos um show a semana retrasada no Clube Sírio, aqui em São Paulo. E tinha uma mesa da colônia japonesa. Eles acompanham a gente até hoje. Tava o Léo Ota, que é o Bambambam aí da comunidade nipônica. Tava o Newton Takashima, um médico e tal. E eu sabia que o Newton sabia cantar o Kokoro no Neni. Chamei ele no palco. E ele cantou com a gente. Hitsuka, Arakato, Uchunare, Mahimi, Takishige me, Hamaere Segome.
Otashi no Kokorona. Tá vendo? Eu sei cantar. Eu não tava brincando. Maravilhoso. Era uma coisa linda. Era- Houve, no entanto, uma certa pirra com vocês quando vocês gravaram Eu Te Amo, Meu Brasil. Era a história da ditadura, se é a favor, se é contra. Aquilo era um hino para a ditadura. Vocês estavam tomando um partido ou simplesmente era uma música e vocês acabaram sendo envolvidos numa briga que não era de vocês? Então, na verdade, na época, isso não aconteceu. Assim, naquele momento não É, nem aconteceu. dava, né? Era uma coisa. Tempo, mas até hoje, é que quando você vai fazer uma entrevista, o jornalista sempre toca Sim. nesse assunto. Mas na época não houve. Porque a gente não teve nada a ver com política. A gente gravou por Ninguém causa da pediu para Copa do vocês Mundo. gravarem. Ah, por causa da Copa do Mundo? Nós gravamos em 70, em 69, saiu em 70. Porque a música fala do Brasil bonito, as praias, as mulheres. Ninguém pediu para vocês fazerem isso. Era por causa da Copa do Mundo. Foi o Dom que fez a música para a Copa. A intenção dele era que essa música fosse o hino da Copa. Que não acabou não acontecendo, porque a Copa de 70, eu estava lá, acompanhei a Copa. Foi no México, né? Foi, acabou virando o hino aquela 90 milhões, é São Miguel Real, eu acho. o Acabou autor. essa música. Rolou E isso trouxe um certo problema para vocês depois, né? Ou não? E essa música trouxe um certo problema para vocês depois ou não? Então, não trouxe problema na época. Hoje é que o pessoal comenta. Hoje que o pessoal comenta como se ela tivesse trazido problema. Não trouxe. A única coisa que aconteceu foi que a gente chegou no escritório um dia, tinha 3 microfones e um gravador de rolo. A gente olhou assim e falou, meu, o que é isso aí? Aí o rapaz que trabalhava lá falou, não, o pessoal da revista Veja, que a revista era recém-montada e era de esquerda na época, né, a revista. Então, o pessoal da revista Veja quer fazer uma reportagem com vocês aí sobre uma música que vocês gravaram. E aí a gente sentou ali e eles fizeram as perguntas. Não estamos sabendo de nada, isso é de política, porque até então a gente gravou essa música para ser o hino da Copa. Tanto que a Hebe pegou a música antes de ser lançada e fez a gente tocar no programa. E foi um sucesso extraordinário. Foi, vendeu 2 milhões Foi o maior sucesso de vocês? de venda, sim, de venda. Porque na época você vendia o quê? 200 mil discos no máximo. Vender 2 milhões, 10 vezes mais. 2 milhões. Foi uma Extraordinário. loucura, foi uma loucura. Foi realmente, eu lembro muito bem. E aí os políticos começaram a usar depois. Talvez por isso tenha gerado essa Começaram a situação. botar as músicas de atrás, botar na escola. Tentaram fazer com que essa música fosse obrigatória a ser cantada nas escolas, que também não deu certo, graças a Deus. Quer dizer, nem sei, né? Não, vocês não tinham nada com a história, né? Não Nunca tivemos. isso Nem compusemos ela, a música não Vocês não eram políticos, né? O problema de vocês era a música. O tema de vocês era a música. garotada, a gente tava noutra. Infelizmente, né, tinham todos os componentes originais dos Incríveis morreram. Graças a Deus você está aí vivo. Teve os seus problemas, mas superou. Quem foi o primeiro a morrer? O Mingo, O que aconteceu? ele teve um AVC. O Mingo foi um cara que foi ele que começou os Incríveis, os Clevers. Ele era cantor dos Jordans. Ele saiu do Jordan para montar os Clevers. E ele conheceu o Manito, ele falou, pô, vou usar esse cara aí, que era o gênio, o Manito. Fera, nossa. Nossa, o gênio. E ele falou, vou pegar esse cara e vou montar uma banda. E aí nasceu, ele era muito esperto. E ele começou a aplicar o dinheiro dele, tanto que o gospel, o renascer, era dele. Foi ele que trouxe para o Brasil. O cara ganhava dinheiro. Assim, que ele chegou uma hora que ele ficou doente. Ficou com estresse. Por causa desse movimento todo. Ia na casa dele visitar ele.
contar uma coisa que nunca a gente contou em televisão, em lugar nenhum. Mas era muito... Porque o neném, ele enchia a cara, né? Aí ele chegava lá bem baixo. Levanta dessa cama aí, meu. Essa frescura aí. Fica aí. Pô, só porque você tá rico agora. Tá, não sei o que. Levanta. Ele levantou o colchão pra tirar o milho da cama. Meu, embaixo do colchão era só dinheiro, cara. Coisa. Mas isso acabou gerando a morte dele. E aí ele teve um AVC, Jovem, né? jovem. E em seguida disso. Que coisa. E depois, quem morreu? Aí foi o Manito. Foi o Manito, depois foi o Nenê foi de repente, puto, o cara. Manito foi o quê? O Manito foi câncer, igual a mim. Mesmo tipo. Câncer. E aí. Só que o Manito é uma pessoa que não se cuidava, né? O Manito, ele, putz, cada dia ele morava num lugar, né? Você ia na casa buscar o Manito, já não morava mais É lá. que do gênio, né? O gênio ele é meio irreverente assim. Era o Bird do Brasil, né? Era o Charlie Parker do Brasil. E aí foi o Nenê? E o Nenê morreu sem a gente saber. Ele se escondeu, teve câncer também, acho que no intestino e tal. Quando a gente soube, ele já tinha ido. Coisa, do grupo 4 pessoas tiveram câncer. E o Risório foi por último. Os 4. Coisa impressionante. O Risório, ele era o mais velho, né? Da banda. E foi o que mais durou dos 4. E o nome ficou com você? E eu tive câncer primeiro que todos eles. Ah, olha só. Que engraçado, né? Era pra ter ido. Mas se não fosse plano espiritual, eu não estaria aqui. Não, E aí você ficou com o nome, era uma coisa natural, né? Você foi o único, digamos, sobrevivente. E os incríveis estão aí ainda nós estamos na estrada, graças a Deus, fazendo bastante show. com teu filho, inclusive. Meu filho, meu filho substituiu praticamente o Manito, né? Porque o meu filho é meio geninho também. Acabou de chegar da Itália, fez uma turnê para a Itália sozinho, fazendo workshop, e vai todo ano. E ele toca tudo quanto é instrumento, tem estúdio, ele é diretor musical da Fafá de Belém, foi Maravilha. da Elba Ramalho, do Dominguinhos, dirigiu o Dominguinhos 10 anos. Sandro, vive de música, vive de música, tanto que eu não mostrei amor. Ele só quer saber de... Ou seja, o netinho não vai ter netinho. Netinho vai ser eu. Netinho, isso também é uma coisa legal porque os incríveis passam a ser eternos, né? Deve ter uma sequência com seu filho, porque... E o ponto alto do show é uma hora que nós dois tocamos junto bateria, os dois. A gente faz um duelo. Quem é melhor? Quem é melhor, você ou ele? O cara é Você é o foda. maior baterista do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas a técnica nova do Sandro é impressionante. É, né? Não pega na bateria, quando ele pega... Outro dia a gente estava vamos fazer a Gazeta, né, quando era o Unifom ainda. Aí nós estamos ali naquele camarim, né, da Gazeta, que era onde você reinou ali. Aí eu falei, puta, outro dia eu vi um cara, meu, fazer um solo de bateria com a baqueta em cima de uma garrafa, numa tampinha de garrafa de Coca-Cola. Ele pegou e fez assim, como assim? Fez um solo numa tampinha de Coca-Cola. Eu falei, caramba! Coisa, que legal. Netinho, fico muito feliz de saber que você tá legal, tá bem, tá feliz, trabalhando. Você até me contou, vocês fizeram um show recentemente para 1.500 pessoas em Curitiba, o que é difícil nos dias de hoje. Que Deus continue te dando muita saúde, que os espíritos continuem te protegendo e você consiga trazer essa alegria por muitos anos para todos nós. É muito legal conversar com você e conhecer essas histórias bacanas. Agradeço. Muito obrigado, viu, Netinho? Obrigado, a gente se vê no Perseverança. Se Deus quiser. É isso. Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui com esse maravilhoso netinho de tantas histórias legais.
Valeu.